Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de literatura. Isso mesmo, a nossa segunda aula à distância de literatura. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha do que foi cobrado de vocês na aula passada. Eu espero que vocês tenham feito tudo direitinho e tudo certinho. E vamos continuar com o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, na aula passada, nós vimos que as escolas literárias, estilos de época, eles estão diretamente relacionados ao contexto histórico. E que a história ela tem uma influência direta no que os nossos autores eles vão escrever, tá certo? Por isso que é importante que nós tenhamos informação, né? Que a gente fique informado do que está acontecendo no mundo. Hoje a gente está passando por uma pandemia e, consequentemente, as pessoas que forem escrever, que forem produzir literatura, vão relacionar a sua literatura a esse momento trágico, né, que o nosso país está enfrentando. Mas vamos lá. Vocês viram na aula passada que nós temos uma historiografia. O que seria isso? Uma divisão, né, uma relação da história literária dentro da literatura. Então, a historiografia, ela vai fazer o estudo das principais características, autores, datas, das obras relacionadas às escolas literárias, que são os estilos de época, tá certo? Então, vamos entender. Dentro da nossa cronologia, nós vamos ter as escolas literárias divididas, né, por épocas. No caso, nós vamos começar com o trovadorismo, classicismo, barroco, neoclassicismo ou arcadismo, tá? Que pode ser atribuído os dois nomes, é a mesma coisa. Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí nós vamos ter um momento de transição, que vai ser chamado de pré-modernismo. Teremos o modernismo e a literatura contemporânea, que é o pós-modernismo, que é o que nós estamos vivendo agora. Cada uma dessas escolas literárias, ela vai ter características próprias. O que são essas características? Vai ter um período em que ela aconteceu, vai ter autores, vai ter características que estão diretamente ligadas, como eu falei, ao que está acontecendo no mundo, ao contexto histórico. E nós vamos ter obras, que são os principais registros que ficam, né? E que vão ter características desse período da nossa literatura. Então, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos perceber que a literatura, ela se reinventa, mas ela trabalha com temas que acabam perpassando. Só que esses temas, eles vão ser vistos de maneira diferente, de acordo com a escola em que ele é trabalhado. Como assim, professora? Deixa eu explicar melhor para vocês. Alguns temas são muito comuns dentro das obras literárias. Um deles, por exemplo, é a mulher, tá? A gente vai fazer uma relação sobre como a mulher ela foi vista na época do romantismo e como ela foi vista na época do realismo. Se vocês perceberem, apesar de ser o mesmo tema, os autores eles vão escrever de maneiras diferentes, tá certo? E quais temas eram trabalhados comumente? Nós temos temas como o amor, natureza, o índio, a mulher, a morte, a pátria, o fazer literário. Todas essas temáticas, elas são trabalhadas dentro das escolas literárias, mas em cada uma das escolas elas vão ser vistas com um olhar diferente, né? Porque, como eu falei, são épocas diferentes, tá certo? Então, como eu falei para vocês, lá no romantismo, a mulher ela era vista como um ser intocável, um ser amável, um anjo. É tanto que os nossos românticos muitas vezes morriam porque não tinham ao seu lado a mulher amada. Quando chega lá no realismo, a mulher ela já vai ser vista de uma maneira diferente. Ela não é mais um anjinho, ela pode ser vista até mesmo como um demônio no aspecto de poder levar o homem ao pecado, né, à perdição. Então, nós vamos observar que há divergências, há diferenças da forma como se é trabalhada as temáticas em diferentes escolas literárias, tá? Então, é isso que nós precisamos perceber agora. Então, recapitulando, a literatura ela vai estar diretamente ligada ao contexto histórico. Nós vamos ter a historiografia, que é o estudo da história, o contexto, autores, obras. E a historiografia ela vai estar relacionada aos estilos e escolas literárias, né? Estilo de época, escola literária, tá ok? Que é a mesma coisa. Nós vamos ter uma linha onde nós temos trovadorismo,
Temos o classicismo, temos o barroco, o neoclassicismo, o arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí tem uma transição, né, o pré-modernismo para chegar no modernismo e atualmente pós-modernismo, literatura contemporânea. Nas aulas seguintes a gente vai fazer um estudo detalhado de cada um desses estilos literários. Mas a priori, né, a princípio, eu gostaria que vocês entendessem o geral, né? Que cada um desses estilos vai ter características diferentes. E que essas temáticas que eu falei, amor, mulher, pátria, índio, elas vão acabar sendo trabalhadas na maioria das escolas, dos estilos literários, mas com visões diferentes, porque essas visões elas vão estar diretamente ligadas ao contexto histórico, tá ok? Então, galerinha, no ano, vamos aqui ver quais são as páginas que vocês vão precisar estudar na aula de hoje, tá? Sobre a leitura, meus amores, vocês vão ler, tá? As páginas 82, 83, 84 e 85 do livro de vocês. E a atividade vai ficar na página 86 e 87, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje e que vocês possam, né, colocar todos os conhecimentos de vocês em casa. Não esqueçam, fiquem em casa, tá? Coloquem os conhecimentos em prática e até a próxima aula. Tchau!